Um trader sem plano é um trader insano. Parece só uma frase, né? Mas ela descreve como a mente de milhares de pessoas que entram no mercado achando que vão vencer na base do instinto, por acaso, na sorte. Eles abrem o gráfico, olham as velas, sentem uma vontade ali e clica, achando que estão agindo, que estão operando, mas não estão. Eles estão jogando, porque estão reagindo. A diferença entre agir e reagir é a diferença entre estratégia e caos. E isso não se aplica só à maneira como você pega as operações, mas também ao planejamento financeiro que você faz. Porque quando você não tem um plano, o mercado se torna o seu plano. E ele vai te ensinar da forma mais cruel possível. O trader sem plano acredita que no próximo clique ele vai corrigir ou consertar o erro anterior, mas ele não percebe que a cada operação emocional ele está reforçando um padrão mental de autodestruição. Ele não está operando mais para lucrar, ele está operando para aliviar a dor da perda que ele teve. E nesse ciclo, o mercado deixa de ser um campo de probabilidades de vitórias e se torna um espelho. Mas não um espelho que mostra qualquer coisa, um espelho que mostra o quão desorganizada está a mente do cara que está observando. Quanto mais insano o comportamento, mais cruel o reflexo. Ter um plano não é apenas definir entradas e saídas do gráfico, mas também quanto você vai arriscar. É criar um ritual de lucidez, um pacto entre o seu eu racional e o seu eu emocional. O plano é o fio que te conecta à sanidade no meio do caos que é o mercado, principalmente no ambiente das opções binárias. É a forma de dizer para si mesmo: eu domino o meu ofício, eu sou um profissional, eu não reajo ao mercado, eu executo o meu plano. Quanto mais você respeita o seu plano, mais o seu plano começa a dar resultado. É como se ele te respeitasse de volta. Porque o mercado reconhece os traders que atuam com clareza do que estão fazendo. Mas ele devora aqueles que estão agindo no base do achismo e da pressa. Toda vez que você diz que vai seguir um seu plano e não segue, seja o plano de gerenciamento ou o plano operacional, você está rompendo um voto consigo mesmo, cara. Você está quebrando a sua própria promessa para si mesmo. E cada vez que você quebra essa promessa, algo dentro de você quebra junto. Um pedaço da sua confiança, da sua autoconfiança, morre. Você passa a duvidar da sua própria voz, da sua própria capacidade, e você não acredita mais nas suas próprias promessas. E quando o homem não confia mais na sua própria palavra, cara, aí ele já não tem mais base para confiar em nada. É por isso que a disciplina é mais espiritual do que técnica, porque ela fortalece a alma antes de fortalecer a sua conta bancária. Então nunca diga que vai fazer alguma coisa e depois não faça, cara, porque isso destrói a sua masculinidade. Isso destrói você ser um homem. Então agora eu vou passar aqui rapidamente, que isso aqui é só uma introdução para a série de 60 para 6.000. Né? Aliás, se você está chegando agora e não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Galhardo, trader de opções binárias e opero cripto também, mas principalmente de opções binárias. E esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se eu vou comprar ou vender, explico as entradas, gerenciamento de risco, como que eu decido quanto que eu vou investir em cada operação e principalmente falo muito sobre mindset, que é a mentalidade de um trader consistentemente lucrativo no mercado, porque esse para mim é o verdadeiro divisor de águas na vida daqueles que têm sucesso no mercado, daqueles que acabem saindo frustrados dele. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Clique no botão inscrever-se para você estar recebendo os novos vídeos, né? Ativa as notificações para você estar recebendo os novos vídeos aqui do canal. Se você tiver interesse em ser um trader melhor a cada dia, né? Mas se você estiver só se aventurando no mercado, não tem intenção de ser um trader profissional, então não precisa se inscrever. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui,
Deixa o like no vídeo, comenta aí que você gosta, para eu saber, porque tem muitos tipos de conteúdo possíveis que eu posso trazer para vocês, né? E eu fico ali dando tiro no escuro se vocês não comentarem aí o que vocês querem que eu traga, beleza? Então, continuando aqui, antes da gente ir lá fazer as operações da série 60 para 6.000, vou passar aqui um plano, né? Três passos práticos para você parar de ser um trader amador e começar a agir como um profissional no mercado. Primeiro, tenha um plano bem definido. De preferência, escreva o seu plano. Ou num caderno, ou no mínimo numa planilha. Num bloco de notas, alguma coisa assim. Porque um plano de verdade ele só existe quando ele está escrito. Coloca ali no papel os horários que você vai operar, o número máximo de entradas, o número de vitórias, o número de perdas. Coloca o seu operacional, que tipo de operacional você vai aplicar, qual o tipo de confirmação. Aquilo que você escrever no seu plano ganha forma. Agora, o que você deixa ao vento, cara, acaba sendo esquecido. Segundo passo, treina antes de executar. Você não testa sua paciência na conta real. Treina no simulado. Se você ainda não tem confiança no seu plano, se você ainda está na fase de aprendizado, se você não tem um mentor que te transmite segurança, falando assim, ó, é isso aqui que você deve fazer, isso aqui que funciona. Se você está testando as coisas, testa no simulado, cara. Não fica testando no dinheiro real. Aí dando certo na conta demo, aí você aplica a mesma coisa na conta real. Porque a sua mente precisa se acostumar a seguir aquele ritual antes que o dinheiro esteja em jogo. Porque daí, quem improvisa com capital paga caro, velho. Porque por essas lições que poderiam ter sido aprendidas de graça na conta de treinamento. E número 3 e mais importante, cumpra o número 1, o seu plano. Cumpra a sua palavra como se isso fosse uma questão de vida ou morte. Ninguém está sabendo. Se você não tem um mentor te acompanhando, você está sozinho na caminhada, beleza. É você e Deus, cara. Deus está vendo. Então, fora você e Deus, ninguém está sabendo, mas você tem que cumprir a sua palavra para você mesmo. Se você diz que vai parar depois de X perdas, uma perda, duas perdas que seja, para. Se você diz que a sua meta é X% no dia, atingiu a meta, para. Se você prometeu que não vai operar fora daquele determinado horário que você estipulou, não opera. Não por medo de perder, cara, mas por respeito a si próprio e respeito ao seu plano. Respeite o seu plano. E depois volta aqui para me dizer se não fez diferença. Porque toda vez que você cumpre a sua palavra, a sua autoestima e a sua autoconfiança aumenta. E a autoestima e a autoconfiança é o combustível fundamental da consistência no trading. A disciplina não é só você se privar, é você se libertar do descontrole das suas ações. Quando você segue um plano, você não está apenas obedecendo regras. Primeiro que essas regras você mesmo que vai estipular, mas você vai estar praticando o domínio próprio. E é isso que separa o trader amador do trader profissional. Porque o amador ele quer resultados imediatos, mas não aprendeu nem a controlar a si mesmo ainda. Já o trader profissional ele está sempre buscando aprimoramento interno. A ironia é que quando você deixar de buscar lucro e começar a buscar o autoaperfeiçoamento, começando pelo autodomínio, o lucro começa a fluir para você naturalmente. Porque o mercado ele premia não quem precisa do dinheiro. Ele não premia quem precisa ficar provando as coisas para os outros. Ele premia o trader disciplinado, o cara que não luta com o gráfico, o cara que aprende a respeitar os stop. Ele flui com o tempo, com cada candle, como se fosse uma meditação, uma dança ali com o mercado. Então, concluindo, antes da gente ir para o gráfico fazer a operação. Trader sem plano é um trader insano. Anota essa porra dessa frase. Coloca no papel e deixa na frente do seu setup para você ler. Essa frase não é uma crítica para você que está operando ao vento. Cara, é uma ajuda. Segura minha mão e sai desse caos, desse furacão. Estipula um plano e segue o plano. Eu falo isso porque todo trader profissional já foi um dia um trader insano. Já quebrou promessa, já agiu na emoção, já tentou recuperar o que já tinha estipulado como perda, perdeu mais do que devia, perdeu tudo. Todo trader profissional já passou por isso.
Mas o despertar começa no momento em que você decide mudar e agir com mais consciência. O plano é um mapa de volta, cara. É a ponte entre o caos e a maestria. E quando você o segue, o mercado deixa de ser seu inimigo e se torna um espelho do seu crescimento. Você não precisa ficar prevendo o mercado, precisa apenas dominar a si mesmo. Ei, pessoal, tô dando risada aqui porque na hora que eu coloquei o dedo aqui no botão para comprar, o gráfico subiu. Você ameaçou entrar, o bicho já, opa, vou sair daqui antes que ele aproveite a oportunidade. Ai, foi engraçado. Mas por que que a gente tinha a operação de compra aqui, pessoal? Porque é o seguinte, ó, vamos abrir aqui o desenho, né? Ó, a gente vê que aqui rompeu o nosso indicador, certo? Rompeu aqui também, certo? Essa vela aqui, que veio de resposta vendedora, foi uma vela de fraqueza vendedora, que deixou uma nova máxima aqui em cima. Então essa vela aqui tinha uma probabilidade bem grande de ser uma vela verde. E aí, o que ela buscou aqui, eu ia comprar, entendeu? Acreditando que ou ela ia retrair aqui, ou ela ia reverter e virar uma vela verde, né? É, pessoal, ia ser vitória mesmo, hein? Poxa, acabei deixando passar aqui. Pô, isso que é foda não colocar alarme, né, cara? Aí, galera, já passou duas operação vitoriosa. Opa, falta 10 segundos, ainda não acabou. Vamos ver se vai fechar acima do nosso ponto de entrada ou se vai dar loss nos últimos segundos. Não deu vitória ainda, mas ó, deu a vitória apertada, hein? Agora aqui deu uma vitória boa. Ah, mentira que jogou a gente aqui embaixo. Mas tá bom. Galera, ó, vamos entender aqui a análise. Por que que a gente pegou essa entrada aqui? Porque, ó, o gráfico tá dando força vendedora aqui de reversão. Então ele tá rompendo aqui os fundos, ó, as defesas, os suportes, e depois ele faz um pullback, ó, na região de 70, 70 e poucos, ponto 8 ali. Então, da mesma forma como ele fez o pullback aqui, ó, eu acreditei que fosse fazer o pullback aqui nessa região também. Bem aí onde está a nossa linha aí. E foi onde eu cliquei, né? Mas acabou deixando a gente bem mal posicionado aí. Vamos ver aqui, ó. Ó, esse movimento de baixo aqui. Aqui tem mais uma Fibonacci aqui. Aqui não é que é Option no Arc, mas tem mais uma Fibonacci aqui, ó. Então aqui também tinha outra. Na mesma região. É, aí que ele estaria, né? Na mesma região. Nossa, subiu bastante, hein, pessoal? Tá parecendo OTC esse negócio? Reverteu a vela de M15. Ai, ai. É, galera, essa daí acho que vai ser Lois, hein? Não tem como voltar essa vela tudo isso, não. Aliás, ter tem, né? Tudo é possível no mercado. Já vi velas reverterem. Pô, mas não tem 11h53, não tem notícia nem nada agora pra sair uma vela desse tamanho aí, cara. Mas vamos ver se vai respeitar o padrão aqui, ó. É que eu fiquei muito mal posicionado, né? Aqui, ela respeitou aqui o outro Fibonacci que teria aqui, ó. Que é o 76, acho. Ela respeitou. Na verdade, ela fechou no 61.8, né? Vamos ver se essa daí vai retrair, vai fechar no 61.8 também, do movimento. Aqui, seria aqui. É, seria bem onde tá a nossa linha ali. Mas não vai não. Não volta, isso aí não volta mais.
Aí o cara não teve paciência para esperar uma entrada dentro do operacional, ó, quis inventar moda e tomou esse loss feio aí, ó. E aqui respeitou certinho o indicador. Aqui também agora estaria dando uma oportunidade no indicador. E foi loss, galera. De novo, a gente ficou com a corda no pescoço aqui nessa carteira. Se a gente errar no próximo dia, a gente vai ser eliminado do desafio. Que adrenalina, velho. Chegar na última operação da carteira é mó adrenalina. Mas beleza, vamos ver o que vai acontecer amanhã, só Deus sabe, né? Aí, pessoal, pegamos a nossa primeira entrada, uma entrada aqui de venda no EURUSD. Foi rapidinho aqui, abrimos o gráfico e já tava a oportunidade. Top demais. Por que a gente pegou essa venda aí, pessoal? Porque a gente tem um Marubozu de baixa aqui, ó. E essa vela fechou travada aqui nele, né? Fechou travada aqui nesse Marubozu. Logo após um rompimento aqui dessa linha de comando. Então essa vela aqui tende a dar uma respirada aí. Nossa, pessoal, 5 minutos. Meu Deus do céu. Nossa, galera, que bênção, cara. O gráfico tava em 5 minutos, velho. O gráfico tava em 5 minutos, eu peguei a operação de 1 minuto. Eu não vi que tava aqui, ó, a vela de 5 minutos. Eu achei que isso aqui era uma vela de 1 minuto. Por isso que eu achei que tava demorando muito pra vela se mexer, cara. Nossa, mas graças a Deus deu vitória, velho. Puxa vida, pessoal. Quase quebramos a carteira dos 60 para 6 mil. Meu Deus do céu. Em 1 minuto não foi uma boa entrada, não, pessoal. Em 1 minuto foi uma entrada ruim, ó. Já tinha rompido aqui o comando de baixa. Aqui era a entrada de compra, na real. Tinha que esperar aqui para fazer uma entrada de compra. Mas em 5 minutos aqui enganou a gente, ó. Nossa, pessoal. Que coisa, hein? Aí, pessoal, ó. Tô aqui na minha outra conta já operando, já finalizei lá a gravação, mas abri aqui aquele mesmo par que a gente entrou na carteira do canal aí. E olha aqui, para 5 minutos foi vitória, ó. Se eu tivesse entrado para 5 minutos nessa vela aqui, teria dado uma linda vitória aí. Mas a gente acabou pegando para 1 minuto no gráfico de 5 minutos, então não deu muito certo a análise, mas deu uma vitória apertadinha ali, graças a Deus. Bom, graças a Deus deu certo aí. E a gente acertou a operação de hoje, né? Ainda bem. Bom, mas é isso aí. Gratidão por você estar assistindo. Um excelente final de semana. Deus abençoe sua vida. E até o próximo episódio, se Deus quiser.